Olá, graça e paz. Nesse momento, nossas programações estão concentradas nas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar por lá. Em alguns instantes, nós ouviremos a palavra. Nós não estamos na igreja, então você precisa se preparar. Reúna sua família, pegue sua Bíblia e Deus falará ao seu coração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom poder estar falando com você, que bom que você está me ouvindo. E juntos nós vamos meditar nesta noite na palavra de Deus. Eu sei que não é a maneira que nós queríamos passar este domingo, só que é o que nós temos, não é mesmo? É o que nós podemos, então vamos fazer o melhor. Neste momento aí, pega a sua Bíblia, uma caneta, um papel, vamos fazer oração. Vamos falar da palavra do Senhor, amém? Eu queria orar junto com você nesse momento. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida. Senhor, eu quero te pedir por todos os meus irmãos, todas as famílias, ó Deus, que neste momento estão reunidas, todo aquele que está aí na sua sala, com o seu celular, diante da sua TV. Senhor, nós queremos te agradecer por podermos, mesmo dessa forma, estarmos juntos para meditarmos na tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Pedimos a tua graça e o teu amor. Tudo que nós queremos, Senhor, é crescermos em ti. Que o nosso melhor sorriso seja para ti. Que o nosso relacionamento mais profundo, que o nosso relacionamento mais enraizado seja contigo. Ó Deus, nós te damos graças pela tua graça e misericórdia sobre nós. Ajuda-nos a passar por este momento com mais fé, com mais graça, com mais misericórdia, e que o amor do Senhor possa inundar os nossos corações em todo o tempo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria hoje de meditar com você, queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 5, versículo de número 39. O Senhor Jesus nos deixou vários ensinamentos, para que nós pudéssemos viver a nossa vida aqui na terra. E dessas direções é sobre o relacionamento humano. Você percebeu hoje como que os relacionamentos humanos estão complexos? Como que as pessoas elas não estão mais se dando bem? Como que elas não conseguem mais interagir emocionalmente umas com as outras? É muito interessante como o ser humano ele não consegue mais oferecer para o outro aquilo que ele gostaria de receber. Ele só oferece aquilo que ele recebeu. Então ele recebe algo, ele não tem nada para oferecer, porque de acordo com o que ele recebe, ele devolve. Não é assim que o Senhor planejou para nós. O Senhor planejou com que nós tivéssemos condições, estrutura, para oferecermos para os outros aquilo que vem do alto. Então funciona assim, verticalmente, horizontalmente. E não horizontalmente para horizonte. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo de número 39. Vamos lá? Eu, porém, vos digo que não resistis ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E é sobre isso que eu vou falar com você. Jesus não somente nos orientou e nos deu um mandamento para oferecermos a outra face, mas ele fez isso, ele praticou esse mandamento. Aí eu quero dizer uma coisa para você, o que seria oferecer uma outra face? O que seria você oferecer a outra face para alguém? Como é que um coração, muitas vezes contaminado, como é que uma alma muitas vezes infeccionada, cheia de argumentos, de propostas humanas, tem condições de oferecer a outra face? Quem sobre esta terra tem condições de oferecer a outra face? Senão aquele que tem dentro do seu coração os princípios da Escritura. E ele não vive condicionado pelas ações humanas. Ele vive condicionado pelo mandamento da Escritura.
Então eu e você só vamos conseguir cumprir este mandamento de virarmos a outra face se nós estivermos distantes da aplicação do relacionamento humano e próximos do relacionamento para com Deus. Vamos ver isso na prática. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 5, versículo 6. Nós vamos basear o nosso estudo desta noite em Pedro. Lucas capítulo 5, versículo de número 6. Vamos lá. Pedro era um pescador e ele estava pescando com seus amigos, com a sua equipe. Então Jesus se sente apertado na praia pela multidão e pede o barco de Pedro para poder pregar a mensagem. Então o barco se afasta um pouco da praia e Jesus prega, né? Pedro não havia apanhado nada aquela noite, havia trabalhado a noite toda. E então, a uma altura, depois da mensagem acabada, Jesus diz a Pedro, vai ao mar alto pescar. E Pedro diz assim, eu pesquei a noite toda e não apanhei nada, mas sobre a tua palavra, ou seja, sobre a palavra que tu pregastes, eu lançarei as minhas redes. Então Pedro foi ao mar alto, e então ele pesca uma grande quantidade de peixe, e naquele momento ele se dá conta do que estava acontecendo. Por quê? Porque ninguém melhor do que Pedro sabe que aquela hora era impossível fazer uma pescaria daquela maneira. Então eu quero dizer uma coisa para você, só você sabe o que Deus tem feito na sua vida. Só você sabe o que o amor de Deus tem feito na sua vida. Nós passamos por experiências que são totalmente singulares. A construção de Deus, ela é totalmente singular. Então, o que nós precisamos entender e compreendermos em todo o tempo é essa singularidade que nós precisamos entender e compreendermos dentro da nossa vida e dentro do nosso coração, que é uma coisa muito particular entre eu e Deus, entre você e Deus. No momento em que Pedro vê toda aquela pesca maravilhosa e toda aquela situação abençoadora, a Bíblia diz assim no versículo de número 8 de Lucas 5. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Naquele momento, Pedro se dá conta, né, do seu estado, da sua situação, do seu pecado, da sua natureza. Naquele momento, Pedro se vê dentro de um contexto totalmente irregular, totalmente discrepante. Ele vê a obra do Senhor Jesus, ele vê o amor do Senhor Jesus, ele vê toda aquela abrangência do reino e ele vê a si mesmo. E eu quero começar a minha meditação aqui. Eu quero falar sobre a outra face do amor, a outra face do amor do Senhor. Quando eu e você nos vemos em nossos pecados, em nossos erros, em nossas falhas, quando nós nos vemos em nossas debilidades, em nossas situações e circunstâncias, e nós olhamos para Ele. E vemos quanta misericórdia, quanto amor, quanta dedicação, quanta entrega. E a gente fica pasmo. Isso nos dá uma consciência tão maravilhosa de quem somos, daquilo que vivemos. E ao olharmos para o amor do Senhor, nós ficamos totalmente pasmos em percebermos como alguém como Deus pode querer algo conosco. Como alguém como Deus pode investir algo em nós. E a outra face do amor que eu quero falar neste ponto é, mesmo Deus sabendo as falhas que você já cometeu, as falhas que você comete e as que cometerá, Ele ainda tem propósitos para a sua vida. Ele ainda projeta as mudanças e transformação para o seu ser. Qualquer um teria nos abandonado. Apesar, você deve ter sofrido muitos abandonos, falando em abandono, não é mesmo? Quantas pessoas já te abandonaram quando você não pôde oferecer aquilo que era o mínimo, aquilo que era o muito, aquilo que era o médio que as pessoas esperavam? Mas Ele não. E a face do amor de Deus para nós, a outra face que Ele nos oferece, que o Senhor Jesus nos oferece, é, mesmo nós sabendo,
mesmo ele sabendo, mesmo ele olhando para a nossa Constituição e do que somos formados, ele ainda planeja investir, projetar, acrescentar, formar em nós uma nova pessoa, uma nova criatura. Quantas pessoas não deram a outra face? Quantas pessoas, quando eu falhei, quando você falhou, o que elas fizeram? Elas simplesmente viraram as costas e foram embora. Ele não. Ele é aquele que está em você, com você em todo o tempo e dentro de você. Quando Pedro se dá conta do como vivia, de que maneira estava, ele diz: ausenta-te de mim que sou pecador. Então Jesus dá outra face, a face do amor, falando do projeto que tinha para Pedro. Versículo de número 10. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então você observa que um Deus tão digno, tão maravilhoso, né, como o nosso, ele olha para você e olha para mim, e nós nos enxergamos, nos damos conta da nossa miséria, do quanto falhos somos, e ele ainda tem projeto para mim e para você. E quantas pessoas recusam a face do amor do Senhor? Acredite, ele ama você do jeito que você está, e ele tem planos para você, ele tem planos de mudança. E a grande obra do Senhor é a obra que é feita dentro de você. Então essa face do amor de Deus que muitos têm recusado, muitos têm se deixado levar, muitos têm se deixado emaranhar, intoxicar em seus erros, em suas falhas, em suas debilidades, não acreditando, não confiando que Deus é capaz. Ele prometeu e ele faz. Não confiando no amor de Deus, confie no amor de Deus. Você já confiou e depositou sua confiança em tantas pessoas que não foram capazes de levar a sua confiança a um teor de responsabilidade? Por que não confiar no amor de Deus? O Senhor oferece a outra face para você. Mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, debilidades e humanidade, Ele olha para você e diz assim: eu tenho grandes projetos para a sua vida. Eu tenho projetos de construção, eu te farei. Você pode crer nisso nesta noite? Você pode acreditar nisso? Você pode confiar na outra face do amor do Senhor por você? Que Ele é aquele que acredita em você. Ele é aquele que deposita virtudes celestiais em você. Segunda característica da história de Pedro, eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 14. Pedro tem uma fé muito interessante e eles estavam na quarta vigília já, né? E a Bíblia diz assim que eles estavam com muito medo porque o barco deles estavam passando por uma tempestade terrível. E eles estavam com muito medo e então Jesus aparece no meio do mar e eles disseram: é um fantasma, é um fantasma. Então Jesus diz assim no versículo de número 27, Mateus capítulo 14, versículo de número 27, pode acompanhar aí comigo? Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro se enche de fé naquele momento. Você já imaginou? Quantas vezes você está numa situação tão difícil na sua vida, uma situação sem saída, sem norte, de repente ele chega e diz: sou eu, não temas. Acabou, aqui dentro acabou, e aqui fora todas as coisas a seu tempo irão ser coordenadas. Que bênção, que obra do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, nesse poder de convencimento que o Senhor está conosco. Naquele momento, Pedro se viu totalmente convencido. Então Pedro era um nadador exímio, porque era um pescador. Então Pedro disse assim: Senhor, eu quero ir contigo, mas não há nada. Eu quero ir contigo por cima das águas. Então a Bíblia diz assim, que Jesus no versículo de número 29 disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu e você cremos nele, eu e você nós confiamos nele e nós damos os nossos passos sobre os mares tempestuosos, não é mesmo? Eu e você. E às vezes nós achamos que a nossa constituição, que os nossos rudimentos estão à altura das nossas situações. Quantas vezes você achou
que a sua constituição, as suas reservas, os seus rudimentos era a altura daquilo que você enfrentava. De repente você se dá por conta que não, que você não é tão forte como pensava, que você não é tão hábil quanto achava, que você não é tão inteligente como você deduzia. E é muito triste quando nós nos deparamos com a nossa própria falibilidade, porque nós nos damos conta que sim, temos vontade de crescer, temos vontade de melhorar, temos vontade de alcançar, temos vontade de realizar, né? Temos vontade, nós queremos. E aí nós, pela fé, temos atitudes e agimos e temos planos e sonhos. E de repente nós falhamos, né? Nós começamos a afundar. Quantas vezes eu e você já afundamos, né? No meio das tempestades, do mar, porque nós desviamos a atenção dele. Isso é uma coisa tão impressionante que eu e você teríamos que aprender assim como rudimento principal. Olharam para ele e foram iluminados. Olharam para ele e não foram confundidos. Olhai para ele. Então, quando olhamos para o Senhor, nós não caímos. Quando olhamos para o Senhor, nós permanecemos. Que os nossos olhos possam estar cativos em todo o tempo. Que a nossa alma possa ter apenas uma ótica. Nós possamos alvejar e olhar para o Senhor em todo o tempo. Então a Bíblia diz assim que Pedro se desvia. Ele tem um declínio. E a Bíblia diz assim que sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro começa a afundar quando ele vê a tempestade, ele se dá conta que ele ainda está no meio daquela tempestade e ele começa a afundar. Você percebe que o Senhor não para a tempestade para que Pedro ande, né, por cima dela. E ele não vai parar nem para mim nem para você, nós vamos andar sobre ela. Mas às vezes você e eu vamos tomar alguns goles. Às vezes nós tomamos alguns goles, mas não vamos morrer afogados. Por quê? Porque ele dá outra face, né? Até mesmo assim, vergonhoso nós dizermos isso, né? Eu fico envergonhada, eu acredito que você fica compungido também de uma maneira, que mesmo quando nós não cremos nele, não temos fé suficiente, ele vem nos socorrer. Isso não é constrangedor? Eu sei que eu e você, nós gostaríamos de ter uma fé assim que fosse dobrada aquilo que nós precisaríamos. Eu acredito que eu e você, nós gostaríamos de confiar nele assim 3 vezes, 10 vezes mais do que nós precisaríamos, né? A fé que nós necessitássemos. Mas às vezes a nossa fé não é do tamanho da nossa necessidade. Ele tem que entrar com a misericórdia dele. Quantas vezes eu e você somos abençoados? Não é pela nossa fé, né? Não são pelos nossos recursos, não é pela nossa condição, não é por aquilo que nós queremos, não é por aquilo que nós conseguimos, mas é porque a face do amor dele vem ao nosso encontro. Você já passou por isso quando uma pessoa não acredita em você? Ela não confia em você, mesmo assim você seja capaz de fazer algo bom por ela, de socorrê-la? Mesmo ela não te dando o crédito normal e natural que você é digno, e mesmo assim você estende a mão para ela? Pois é, o seu Senhor, o meu Senhor, mesmo quando eu e você não confiamos nele como deveríamos, não cremos nele como deveríamos, não dependemos dele como deveríamos, ele dá outra face, ele estende a mão. E a Bíblia diz assim, e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Apenas uma repreensão. Sabe, quando eu e você nós olhamos para tudo aquilo que nós já vivemos na nossa vida, e nós deparamos quantas vezes ele estendeu a mão para mim e para você, quando nós achávamos que íamos conseguir, que a nossa inteligência, que a nossa postura, que éramos respaldados e que a nossa fé, e então nos damos conta. E ele nos oferece a outra face, nos ensinando o grande amor que ele tem por nós. Mais uma vez, Pedro aprende o que é a outra face do amor de Deus, como eu e você temos aprendido.
Todas as vezes que duvidamos dele, todas as vezes que colocamos as provisões dele de uma forma incerta, ele vem nos prover, dizendo aqui, a outra face do meu amor. Agora eu quero falar em João capítulo 13, você pode ir lá comigo? João capítulo 13. Jesus estava na ceia com os discípulos, essa foi a última ceia, e Judas estava lá. Eu fico imaginando essa cena. Você imagina Jesus lavando os pés de Judas e enxugando com a toalha? Aquele que ali alguns poucos momentos iria trair Jesus. Mas vamos continuar falando sobre Pedro. Então Jesus pega a toalha e vai lavar os pés de Pedro. Pedro diz, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Então a Bíblia diz assim, no versículo de número 10, de João capítulo 13, que Pedro diz assim, Senhor, se eu não posso ter parte contigo, então me lave todo. E Jesus diz assim, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Então depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Pedro fica indignado na ceia de ver Jesus lavando os pés dos discípulos e fica muito incomodado com aquilo, dizendo, somos nós que deveríamos lavar os pés dele, e ele vem lavar os nossos pés. Jesus estava mostrando aos discípulos a outra face da liderança, a outra face daquele que está acima de todos. Eu quero dizer uma coisa para você. Você acha que realmente o Senhor te capacitou, o Senhor te habilitou, te ajudou, te trouxe até aqui, te formou, te deu condições como Ele tem te dado, para que você despreze os menores e apoucados, olhe com indiferença e venha de uma forma menorizar ainda mais aqueles que estão menorizados dentro de seus próprios contextos? Qual é a outra face desse texto? Jesus mostrando para os discípulos que a autoridade, que a liderança, que o primado, é aquele que deve sim dar a outra face. Por exemplo, você está aí na sua casa e no seu lar, e você é pai, é mãe, é autoridade. E por isso, você acha que todas as pessoas devem servir você. Você acha que todas as pessoas devem ser diminutas diante de você. O que você aprende com essa lição? Por exemplo, você, mulher, que seu marido não te trata como você gostaria, que você não tem um casamento como você gostaria, e você devolve a ele. De que maneira que você devolve? Você devolve em arrogância, você devolve em maus tratos, você devolve em implicância, em frieza, em dureza. Será que o Senhor não te colocou num lugar para que você aprenda a oferecer a face do amor? Será que nós temos apenas uma face, a face dura, a face rígida? Nós não temos a face do amor? Será que nós não podemos oferecer aquilo que Deus tem nos dado às pessoas? Será que nós temos apenas oferecido aquilo que recebemos das pessoas e estamos devolvido em troca? Mas no que então nós somos diferentes dos ímpios? Não é? Vamos usar aquela palavra que Jesus diz aos discípulos. O que vocês são diferentes dos gentios? Em nada. Os ímpios fazem isso, mas nós somos diferentes. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. Pastora, mas ninguém lava o meu pé. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tem nenhum ser humano que lave o seu pé, eu te garanto que os seus pés estão limpos, porque Ele tem lavado. Ele não deixa a terra ter falta de situações que são necessárias. Quando a terra falta, o céu cumpre. Porque se
o ser humano parar, até as pedras clamarão. Os seus pés estão limpos. Se você está dentro da Escritura e praticando a palavra, os seus pés estão limpos. E aí você precisa o quê? Pega a bacia, pega a toalha e vai lavar os pés daquele que está cansado. É muito fácil você julgar alguém por não oferecer para você aquilo que você precisa. Mas nós não sabemos o que se passa dentro das pessoas. Por isso que eu sempre digo para você, não seja faminto, não seja sedento. Seja saciado pelo pão da vida. Seja alguém que tenha, a sua sede já seja saciada pela água da vida. Porque então você vai parar para pensar, aquela pessoa não tem para me oferecer, por isso que ela não está me oferecendo. Deixa eu investir, deixa eu aplicar, deixa eu oferecer. As pessoas só cobram. Onde estão aqueles que semeiam nos nossos corações? Onde estão aqueles que semeiam nas nossas vidas? As pessoas querem colher sendo que nunca plantaram. Lave os pés das pessoas aí da sua casa. Não cobre delas aquilo que elas não estão te oferecendo. Não faça isso. Olha o que Jesus fez. Ele oferece a outra face da liderança. Ele disse, eu sou mestre, mas aqui eu estou lavando os pés de vocês. Essa é a face do amor. Você ama a sua família? Lava os pés deles. Você ama o seu cônjuge? Lava os pés. Você ama os seus filhos? Lava os pés. Eles chegam com os pés empoeirados, embarreados dessa vida, deste mundo, cansados, desmotivados. Não vamos ser nós as pessoas que vamos agravar mais ainda. As pessoas que vamos comprometer mais essa sujeira ainda, não, vamos nós lavarmos. Você ama a sua família, ofereça a outra face do amor. E a outra face é você ser o lavador, a lavadora dos pés daqueles que você ama. Amém? Uma outra prática que Pedro aprende é Mateus capítulo 26. Eu queria que você voltasse lá comigo. Mateus capítulo 26, o Getsêmani. Essa dói até o profundo da alma, né? Jesus estava muito angustiado por aquilo que ia enfrentar. Em Mateus 26 diz assim, no versículo de número 36, você pode acompanhar comigo? Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Ele leva os discípulos, mas traz para si os três mais chegados, Pedro, Tiago e João. E ele leva estes para mais onde ele estaria e disse, fique aqui, a minha alma, ele abre o coração para os discípulos e diz, a minha alma está muito angustiada, ficai aqui e velai comigo. Então ele distancia-se um pouquinho, começa a orar, pedir ao Senhor ajuda, ao Pai ajuda, vem um anjo do céu para fortalecê-lo, mas cadê os discípulos? Onde estavam os discípulos? O que eles estavam fazendo? Foram 3 anos e meio de investimento, né? Foram cegos curados, coxos que andavam, foram mortos ressuscitados, foram pães que multiplicavam, foram curas, milagres e ensinamentos. Assim como eu e você. Se eu e você pararmos para analisarmos o que nós já recebemos de Deus, não é mesmo? Tantos investimentos, tanto plantio. E no momento em que nós temos que frutificar um pouco, né? Vamos falar a verdade. O que tem se exigido de nós é muito menos do que recebemos. Muito menos. O que o Senhor espera, o fruto que o Senhor espera de nós é muito menos daquilo que recebemos. Recebemos o plantio, a semente, a raiz, a chuva, o solo, a fertilização, o trabalho, a poda. E só o que temos que fazer é frutificar. Mas cadê o fruto? Naquele momento em que eu e você deveríamos frutificar a fidelidade, né? Recebemos tantas ações de fidelidade da parte dele. Quantos momentos ele foi fiel e tem sido fiel. E naquele momento que temos que ser fiéis, murmuramos, reclamamos, blasfemamos, fazemos comentários indevidos, investimentos de palavra, investimentos de bênçãos, de milagres.
E no momento que é para que nós tenhamos a fé, simplesmente retrocedemos, voltamos atrás, não acreditamos. Momentos em que Ele nos oferece o amor, né? A alegria. Como o Senhor tem nos recriado com amor, com alegria. E quando é para nós cantarmos uma canção, nos alegrarmos, nos regozijarmos, para que Ele possa ver o fruto do trabalho dele e se alegrar. Quantos momentos em que eu e você chorávamos, e ali Ele estava nos consolando, pondo a nossa casa em ordem. E aí quando eu ou você ficamos bem, abençoados, simplesmente nós vamos nos divertir com as nossas bênçãos, né? Quantas bênçãos divertidas os crentes têm, suas casas, seus carros, seus amigos, seus trabalhos, seu dinheiro, suas praias, suas viagens. Não sou contra nada disso. Eu sou contra você esquecer-se dele. Você colocá-lo em segundo lugar. Se ele não for o primeiro, ele não quer ficar no segundo lugar. Amarás ao Senhor teu Deus, acima de tudo e de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quantas vezes Ele te abençoa e tudo isso que você desfruta foi Ele quem te deu. Ele não deve estar em primeiro lugar? E a outra face do amor do Senhor? Jesus pede para que os discípulos orem um pouco com Ele. Você acha que isso é muito? E quando Jesus chega aos discípulos, os pega dormindo por 3 vezes. Jesus poderia ter repreendido e ter não mais desejado aqueles discípulos. Mas a outra face do amor, Jesus ainda os orienta sobre a fé, sobre a alma. E o que Ele diz? Vocês precisam vigiar. Vamos ler o texto? Ele diz assim, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois de ser abandonado no momento em que mais precisava de um apoio, de uma oração, de lágrimas junto com ele, ele ainda se preocupa com a integridade espiritual e emocional dos discípulos. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele os orienta, ele lhes dá um mistério sobre a vida humana. A outra face do amor. Pois é. Quando eu e você que deveríamos frutificar um pouquinho daquilo que recebemos, não frutificamos. Ele ainda chega, nos levanta, nos exorta, nos orienta. Você já viu? Eu já vi muito. Crentes que quando estão passando aflições, abandonos, traições e rejeições, chegam para Deus e fazem inúmeras promessas de amor, de fidelidade e se tornam crentes, vão na igreja, se tivesse culto de segunda a segunda, eles iriam de segunda a segunda. Começam a se converter, tem um lapso de amor, de paixão por Jesus. De repente, o mesmo Jesus que os abençoa, que os cura, que os protege, o mesmo Jesus que cuida do problema deles, é abandonado depois que alguém faz assim para eles. Vem que eu vou te amar, vem que eu vou te cuidar. Depois que uma situação faz assim, vem, e eles vão embora, simplesmente viram as costas. E dizem que estão muito ocupados e muito envolvidos com as bênçãos, e eles estão passeando demais, viajando demais, trabalhando demais, envolvidos demais, comprometidos demais, abandonando. E a outra face do amor, chamando, estando disposto a ajudar, a levantar e a suprir. Isso nos envergonha. Quero passar para a negação de Pedro em Lucas capítulo 22. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus olha para Pedro e diz para Pedro. Eu acho muito interessante, né? Isso aqui é a outra face do amor assim escancarada, né? Satanás queria muito Pedro, ele era muito interessante para Satanás, porque ele oscilava, porque ele era frágil, porque ele era impetuoso, porque ele era eufórico, por causa de muitas características que eu e você temos, e que precisamos perder para deixarmos de ser interessantes para o nosso inimigo. Então a Bíblia diz assim que Satanás pede Pedro a Deus, e Jesus intercede por Pedro, para que Deus não permita que Pedro passe por aquela peneirada que Satanás queria. Satanás não queria muita coisa, tá? Satanás só queria revelar a constituição de Pedro.
Queria revelar a consistência de Pedro, a essência de Pedro. Era só isso que ele queria. Então, Jesus Cristo oferece a outra face, intercedendo, mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo. Mesmo sabendo. Não, você já imaginou isso? Jesus sabe o que você vai fazer o mês que vem, o ano que vem, de falha, de erro, e mesmo hoje ele está intercedendo por você. Mesmo hoje ele está declarando para os céus e para a terra o amor dele por você, a misericórdia dele por você. Você já imaginou isso? Isso não constrange a mim, não constrange você? Saber que alguém como ele intercede por você, mesmo conhecendo a sua Constituição. Pedro se diz ignorante à própria Constituição e se recusa a aprender. Eu não, Senhor, jamais eu farei isso. A Bíblia diz assim em Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Você já imaginou? Você falando com uma pessoa sobre os erros dela e sobre o que ela vai fazer, e ela teimando com você que está correto, e ela teimando, agora você e eu somos seres humanos, e o Senhor? Que petulância de Pedro, né? Quantas faces do amor do Senhor te foi provida quando eu e você estávamos em nossa petulância, achando que nos conhecíamos, que éramos os donos da verdade, que sabíamos tudo, e ele ali oferecendo a face do amor, dizendo, espera, a hora que acontecer, eu vou te ver quebrantado. A hora que acontecer, você vai ter o arrependimento necessário. Por que não agora? Por que não aceitarmos a voz do Senhor quando Ele nos fala? Por que não aceitar a direção dEle quando Ele nos aborda? Por que temos que dar de cara com os nossos erros e termos falhas que nos envergonham para que nós possamos dizer depois, o Senhor tinha razão. Jesus tinha razão. Será que vamos continuar abusando da outra face do amor? A face do amor dele já estava ali, clara e evidente. Satanás pediu, mas eu roguei por você, Pedro. Mesmo sabendo que você vai me negar 3 vezes, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então, o que nós precisamos entender e compreender que a face do amor do Senhor é aquela que nos oferece a verdade sobre nós. E quantas vezes nós insistimos e persistimos que estamos certos? Quem sabe agora você está errado e você é muito sincero, mas está errado. Tem uma frase que eu sempre digo assim, sincero, mas errado. Não é porque às vezes eu e você somos sinceros, somos genuínos e estamos falando a verdade que nós estamos certos. Às vezes somos sinceros, mas estamos errados. Pedro estava falando dentro da sinceridade dele, mas ele estava errado. Quantas faces do amor do Senhor nós temos recebido? Dizendo para nós e falando conosco, está errado, não é assim, não é dessa maneira. E a gente é sincero, e a gente é tomado por uma consciência assertiva, dizendo, não, mas está certo, mas eu estou fazendo de coração, um coração enganoso. Aceite a face do amor do Senhor por você, a face intercessória, a face de aviso, a face de provisão. Ele está provendo a verdade para você. É Deus quem está certo, não sou eu nem é você. É Ele quem sabe de todas as coisas. Ele quem sabe do meu eu amanhã, Ele quem sabe do seu eu amanhã. Então vamos ouvi-lo agora, neste momento, para que não caiamos e sejamos envergonhados. Recebe a face do amor do Senhor nesta noite, onde Ele está oferecendo para você a verdade. Não é o que você pensa que está certo. Não é o que você acha que está certo, mas é o que Ele te diz que está correto. Amém? Vamos terminar, não podíamos terminar falando sobre o levante, a restauração de Pedro. Em João capítulo 21, você pode abrir comigo? A Bíblia diz assim no versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Jesus foi em busca de Pedro. Pedro estava muito mal.
Quando você erra e eu erro, a gente fica muito mal. É incrível eu falar a verdade para você. Eu acredito que você divide da mesma opinião que eu. É muito constrangedor e difícil para mim e para você encarar o amor do Senhor, mesmo dentro do nosso contexto. O amor do Senhor nos constrange. O amor do Senhor nos deixa totalmente apoucados. Ele nos faz enxergar quem somos. Ele nos faz ver a vida mais simples. Quando nós somos amados por Deus e esse amor penetra até o profundo da nossa alma, do nosso consciente, do nosso espírito, é algo que nos domina por dentro. Nós não temos necessidade que as pessoas nos ofereçam. Nós não vamos à caça de identidade forjada por meio dos outros. Nós não precisamos que um caia para que nós levantemos. Nada disso. A vida adquire um contexto muito simples. Sua vida é simples. Deus ama você, Deus cuida de você, Deus te salva, ponto. Essas são as bases principais da sua vida. O que eu e você precisamos entender é que mesmo Pedro negando o Senhor e estando numa situação caótica interna, Jesus vai e restaura Pedro e busca. Pedro, você me ama. Naquele momento Jesus estava restaurando a identidade espiritual de Pedro. Jesus estava curando o coração de Pedro. As 3 vezes que ele confessa, ele estava eliminando a culpa, eliminando a condenação, eliminando a fragilidade da identidade. Por que você acha que foram 3 vezes? Foi apenas porque Pedro negou 3 vezes? Não, essas 3 vezes foram a restauração interna de Pedro. Qualquer dia eu falo para você sobre isso. Jesus estava restaurando a identidade de Pedro. Jesus estava restaurando a autoestima de Pedro. Jesus estava restaurando a vida espiritual de Pedro. Então nós precisamos entender o que Jesus foi fazer naquela praia. Restaurar Pedro, a outra face do amor. Aquele que foi avisado em Lucas 22 e que Jesus oferece a face do amor, dizendo: Pedro, você vai me negar. E Pedro resiste à face do amor do Senhor, endurecendo-se, dizendo: não, Senhor, eu me conheço, eu me garanto. Não resista à face do Senhor, se garantindo, abrace. Seja acolhido pelo amor do Senhor, abrace aquilo que Ele tem a te oferecer. Ele te oferece a verdade. Vamos ver aqui os pontos da face do Senhor. O que Ele faz? Ele te oferece um projeto de ser humano aprovado por Deus, em Lucas capítulo 5. Segundo, Ele te oferece uma fé inabalável. E Ele te oferece as mãos no momento em que você falha, em que a sua fé falha. Terceiro, Ele te oferece as mãos dele para lavar os seus pés, da jornada da vida, da poeira da vida, te ensinando que a verdadeira autoridade é você amar as pessoas. Ele te oferece cuidados da alma quando eu e você oferecemos o mínimo de frutificação. Quinto, Ele te oferece a verdade, mesmo você se respaldando no seu achismo, mesmo você se respaldando no seu contexto de crédito sobre si mesmo. E por último, Ele te oferece a face do amor, restaurando. Você que falhou, você que errou, você que pecou, Jesus te restaura. Ele te oferece a face do amor. Ele restaura o seu coração, Ele restaura a sua alma. Amém? Bom, diante de todas essas ofertas da face do amor do Senhor, qual delas você tem resistido? Qual delas? Ele te oferece a face dele na sua restauração, Ele te oferece a face dele no perdão, Ele te oferece a face dele quando a sua fé falha, Ele te oferece a face dele te ensinando a lavar, a frutificar os pés uns dos outros. Não recuse a face do Senhor. Aceite a face do amor do Senhor por você. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não desanime. Não desista, não retroceda. É este momento que você tem que ter mais fé do que nunca. São estes momentos que você tem que se alegrar, adorar, regozijar-se. São estes momentos que você deve crer. É agora que todas as palavras que você ouviu dele devem fazer sentido e rudimentar a sua alma. Amém? Vamos orar?
eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todo o amor e misericórdia que o Senhor tem para conosco. Senhor, não há maneira de viver para expressarmos e para demonstrarmos a nossa gratidão. Tudo que podemos fazer, Senhor, é frutificarmos aquilo que o Senhor tem semeado em nós. Como gostaríamos de ter 1000 vidas para expressarmos, ó Deus, o quão gratos somos pelo seu amor. Senhor, eu peço que o seu amor alcance agora o caído, o abatido, aquele que está sofrendo, aquele que está com medo, aquele que está abatido, abandonado, se sentindo sozinho, Deus. Visita agora este coração, meu Senhor, traz paz àqueles que têm te ouvido, traz segurança. Ensina o teu povo a depender de ti, meu Pai, e não permita brechas, não permita aberturas para o inimigo da nossa alma, onde o inimigo vem roubar, matar e destruir. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua graça venha cobrir esta família, venha cobrir estes lares, porque nós sabemos que em breve estaremos juntos de novo, adorando, louvando e celebrando, Pai. Enquanto isso, nós te pedimos que a tua palavra seja rudimentada dentro dos nossos corações e que jamais possamos duvidar, Senhor, de ti ou da sua palavra. Eu te peço que os lares, os casamentos que estão, Senhor, embaraçados, que o Senhor ministre a paz, que o Senhor ministre, ó Deus, a segurança, a alegria, que nós possamos frutificar dentro dos lares para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.